Bueno, es para mí un enorme honor presentar a Elena Hirata. Elena nació en 1946 en Kurume, Japón. Emigró a Brasil a los 5 años y debió exiliarse en París en 1971, escapando de la dictadura militar brasileña. En 1979 obtuvo el doctorado en Sociología de la Universidad de París 8 y en 1980 se incorporó al CNRS de Francia como investigadora. Elena es directora de investigación emérita del CNRS, Laboratorio CRESPA, es decir, Grupo de Investigación Sociológica y Política de París, asociado a las universidades París 8, Saint-Denis y París 10, Nanterre. En el CRESPA forma parte del equipo de Género, Trabajo y Movilidad. Es directora de investigación emérita desde su jubilación en 2011. Además, Elena es investigadora visitante del Departamento de Sociología de la Universidad de San Pablo, miembro del Comité de Dirección de la Red MAGE, Mercado de Trabajo y Género, miembro del Comité de Lectura de la revista Cahiers du Genre y miembro del Colectivo Nacional por los Derechos de la Mujer. A lo largo de su extensa trayectoria, desde fines de los años 70, se interesó por la división sexual del trabajo, las relaciones sociales de sexo y el feminismo, militando en organizaciones feministas, sindicales y políticas. Elena contribuyó decisivamente desde 1980 a profundizar en el debate en torno del concepto de trabajo, debate que tuvo y tiene implicaciones importantes para comprender la relación entre el trabajo, las relaciones sociales, el sexo y el género y las dinámicas en torno de la salud y la subjetividad. Ha publicado una gran cantidad de libros y artículos, entre ellos, voy a decir los que están en portugués y algunos en español, una nova divisão sexual do trabalho, El sexo de la globalización, en conjunto con Falquet y Kergoat, estar desempleado en París, San Pablo y Tokio, el trabajo entre lo público, lo privado y lo íntimo, comparaciones y cuestiones internacionales del cuidado, con Tamam y Molinier, que se vende en la librería. Y muy recientemente el CARE, o el cuidado, o cuidado, teorías y prácticas, que también se vende en la librería. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Elena. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias Miriam por la presentación. Yo voy a hacer una breve presentación, lo más breve posible, porque ahora tenemos la continuación del cuidado como producción de vivir, que es la tesis principal de mi libro. Sobre la ponencia sobre trabajo, género y cuidado, teorías y prácticas. En primer lugar, yo quería decir que la centralidad del cuidado de cara a la vulnerabilidad del ser humano aparece claramente en el momento de la globalización del coronavirus. La afirmación según la cual el cuidado se aplicaría solo a los seres dependientes aparece desprovida de sentido. La idea de que somos todos vulnerables en cualquier momento se torna actual. Pero conocemos realmente a los trabajadores y a las trabajadoras de cuidados y la diversidad de sus experiencias, prácticas y condiciones de trabajo. Nuestra presentación tiene 3 partes. Primero, examinamos las principales definiciones, teorías y controversias sobre el cuidado. Hay una definición en términos de ética del cuidado y una definición en términos de cuidado como una relación entre proveedores y beneficiarios. Estas no son antagónicas, sino que representan 2 perspectivas de investigación. En segundo lugar, mostramos la contribución de la comparación internacional Brasil, Francia y Japón para captar el peso que tiene el contexto nacional y la diversidad de las experiencias de las cuidadoras y las relaciones entre trabajo, subjetividad y sexualidad. La comparación internacional muestra que no hay una sola forma de cuidar, de capacitar, ni tampoco una sola manera de pagar a las cuidadoras, pero que su trabajo en todas las partes es desvalorizado.
Em terceiro lugar, afirmamos a centralidade do trabalho das mulheres, tanto doméstica como profissional, especialmente nos gestos de cuidado e nas profissões de cuidado. Aqui se evoca a crise de cuidado em suas diferentes dimensões e as desigualdades entre os países do norte e do sul, assim como as lutas das mulheres por a valorização do trabalho de reprodução social e por o reconhecimento simbólico e monetário do trabalho de cuidado. Melhor? Me escuta melhor? Então, está bem. Em relação às controvérsias e as definições, a controvérsia número 1 é que a mais atual em tempos de pandemia, onde todos dizem, cuídate, prende soin de vous, a centralidade de cuidado frente à vulnerabilidade humana aparece claramente neste momento de globalização do vírus. A polêmica acerca de se o cuidado se aplica só aos seres dependentes ou também aos seres autônomos se desmorona momentaneamente. A ideia de que todos somos vulneráveis em algum momento de nossas vidas, como disse Tronto e Paperman, ganha protagonismo. Vou ver o discurso de Macron, o presidente da República de França, de 13 de abril de 2020. Ele disse, pode-se dizer primeiro que se Martine Aubry foi criticada em 2010 por políticos franceses que reivindicavam sua autonomia e criticavam a debilidade que representava o discurso de cuidado, Macron cambia radicalmente esta posição de Martine Aubry em abril de 2020. Ele disse, o momento que estamos vivendo nos recuerda que somos vulneráveis, sem dúvida nos havíamos olvidado, assim que cuídense, cuidémonos entre todos. O hecho de que nada havia cambiado realmente depois dessa declaração nos mostra o sentido puramente retórico desta afirmação. A controvérsia número 2 é que as definições em termos de ética do cuidado e de cuidado como relação social entre prestadores e beneficiários, cuidado como processo segundo Tronto. Essas duas definições da ética de cuidado e de cuidado como relação social não são antagônicos, sino que representam duas perspectivas de investigação, uma mais filosófica, ética de cuidado, outra mais sociológica ou política, o cuidado como relação social. Muitas vezes, então, é uma controvérsia entre duas disciplinas diferentes. A controvérsia número 3 é a questão da extensão do conceito de cuidado. É o cuidado um conceito relevante só quando se aplica às relações interpersonais ou pode aplicar-se igualmente aos animais, aos objetos e à natureza? A extensão a profissões como a dos trabalhadoras domésticas, recepcionistas, manicuras, peluqueiras, hostes de bares, acompanhantes de bares ou profissionais qualificadas como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, professores, etc. E nesta controvérsia, a especificidade da qualificação de cuidadora está em questão. E há uma tentativa de extensão do conceito de cuidado às profissões, seja mais qualificadas, seja mais diversas que da profissão de cuidador profissional. A controvérsia número 4 é as relações entre cuidado e desigualdades sociais. Os homens de classes privilegiadas são mais beneficiados do cuidado que as mulheres pobres, imigrantes e negras. A igualdade pressupõe o reparto do trabalho de cuidados por parte de todos, homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres. A controvérsia é que a relação entre cuidado e desigualdades sociais faz com que muitas pessoas não pensem em termos de desigualdades que implica a relação de cuidado. A controvérsia número 5 é da importância do afeto e do trabalho emocional. Christelle Avril, socióloga francesa, disse que é possível cuidar das pessoas maiores sem entrar em uma relação interpersonal. Uno pode elegir investir emocional ou afetivamente ou não. Posição inversa, é impossível dissociar o afeto, o trabalho emocional e o trabalho material para manter com vida a los ancianos. Não é possível uma relação impersonal. Eu tenho esta segunda perspectiva como é certa, é decir, eu penso que não é possível cuidar de uma pessoa maior solamente materialmente, sem implicar uma relação afetiva, sem ter uma posição relacional, emocional, afetiva, etc., com a pessoa cuidada. Não é solamente um trabalho material.
La controversia número 6 es el papel de la responsabilidad en el cuidado. Algunos no lo toman en cuenta, especialmente aquellos que não valoram esse trabalho, mientras que para outros a responsabilidade é inseparável do conceito de cuidado, tanto em termos de políticas públicas, como disse Flávia Biroli, uma politóloga brasileira, como de indivíduos, como disse Pascal Molinier em seu livro El Trabalho del Cuidado. Que respostas podemos dar para estas controvérsias? O cuidado é uma relação social sexuada, remunerada ou não remunerada, pode ser uma relação entre o ser humano e a natureza, ou entre o ser humano e os animais. Porém, me limito a las relações sociais de trabalho entre cuidadoras ou beneficiários do cuidado. As trabalhadoras domésticas de Brasil, además do trabalho de la casa, também cuidam de ancianos e niños e dão respostas concretas a suas necessidades. Sin embargo, as classificações estatísticas distinguem as duas categorias profissionais, cuidadoras e domésticas. Eu creio que não é uma especificidade solamente de Brasil, mas também de outros países como Uruguai, como Argentina, como Colômbia, como Chile. Que respostas para estas controvérsias? Há uma dimensão de cuidado no trabalho das recepcionistas, manicuras, peluqueiras, pero essas profissões não têm uma relação exclusivamente de cuidado com seus clientes e não são profissionais do cuidado no sentido estrito. As pessoas beneficiárias dessas profissões não são consideradas dependentes. Porém, esta atitude atenta las aproxima a las cuidadoras e a mesma pode encontrar-se em outros ofícios do setor de serviços, por exemplo, las hostes ou anfitrionas del bar. Sarazar Parrinhas descreve o cliente homem japonês como dependente e frágil, aunque sabemos que forma parte das classes economicamente privilegiadas e que estão em uma relação imperialista com as anfitrionas, com as acompanhantes filipinas migrantes. Então, há uma controvérsia, evidentemente, se estas hostes filipinas, que são com acompanhantes de bar, são também cuidadoras, se pode se chamar cuidadoras ou não, que é também a discussão que está no fundo da controvérsia sobre se a prostituição é cuidado ou não. O cuidado é trabalho material, técnico e emocional que tem relações sociais de sexo, classe e raça entre os protagonistas, provedores e beneficiários do cuidado, as famílias e quienes administram ou prescrevem o trabalho. O cuidado não é só uma atitude atenta, sino trabalho que consiste em dar uma resposta concreta às necessidades de outro. Podemos defini-lo também como uma relação de serviço, apoio e assistência, remunerado ou não, que implica sentido de responsabilidade em relação com a vida e o bem-estar de outro. Quando se entrevista acompanhantes ou cuidadoras, muitas vezes elas espontaneamente dizem que se sentem responsáveis da vida da pessoa cuidada, seja niño, seja uma pessoa maior, seja deficiente, seja enfermo. O que é o cuidado segundo a investigação Brasil, França e Japão? O que vi é que há uma primeira convergência entre os cuidadores de los três países e a ideia de presença associada ao cuidado, estar presente e fazer cuidado. Uma segunda convergência, a diferença entre a resposta sobre o que é o cuidado e em que consistem suas atividades, diferença entre disposição e práticas, entre ética e trabalho concreto. O que é pensado em relação com o indivíduo singular, as atividades nos põem em presença de coletivo, a necessidade de cooperação, de que falou hoje por la manhã Christophe Dejour, e a diferentes níveis de dependência segundo os indivíduos. O que e as atividades podem ser pensadas como ajuda, mas que por parte das cuidadoras mulheres que por parte dos cuidadores homens. As cuidadoras mulheres falam mais de cuidado como ajuda a los enfermos ou a los adultos maiores que os homens. As atividades se referem não só à dimensão fisiológica, sino também à dimensão psicológica, e entre as disposições se cita a paciência como necessária para realizar essas atividades. É interessante que os japoneses não falavam de paciência, não citavam a paciência necessária como se o cuidado, a paciência fosse algo constitutivo de cuidado e, portanto, não necessitava falar de paciência separado do cuidado.
La División Sexual Internacional de Trabajo, el desarrollo de trabajo de cuidado hoy en día está estrechamente asociado con los movimientos migratorios internacionales. Se trata de una nueva división internacional de trabajo reproductivo. Especificidad de trabajo de cuidado no se puede deslocalizar como la producción industrial de las empresas multinacionales. El cuidado requiere la migración de cuidadoras y niñeras de Asia, África, América Latina, Caribe y Europa del Este a Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón. Más recientemente se ha observado la migración sur-sur, por ejemplo, de niñeras filipinas a Brasil. Segundo la OIT, en 2015, hay 8,5 millones de trabajadoras domésticas en el mundo que son migrantes internacionales. También existe movimiento de capitales hacia áreas rentables, donde hay potenciales beneficiarios, personas mayores dependientes que no pueden ser reubicados. Grupos internacionales como la Orpea, que hace grande escándalo hoy en Francia, por no tratar bien sus personas mayores que están en Orpea, y un grupo internacional que crea sucursales en Europa y América Latina para reclutar personas mayores. Mi investigación mostró que en Francia, más del 90% de los cuidadores en París y Île-de-France son inmigrantes de Magreb, África Negra, o Caribe, Haití, Madagascar, La Reunión. En Japón, a pesar de los acuerdos de cooperación económica con Indonesia y Filipinas, hay pocas cuidadoras migrantes por los requisitos de idioma por parte del gobierno japonés. El gobierno japonés dificulta mucho la entrada de los migrantes extranjeros, diciendo que ellos no hablan, no escriben en japonés y deben aprender antes de emigrar para el Japón para cuidar de adultos mayores, o que es verdad, porque los adultos mayores no van a comprender el inglés hablado de las personas que vienen de Asia, pero es muy difícil en 3-4 años aprender a escribir el japonés. En Brasil, la migración internacional es todavía un fenómeno incipiente y el sector de cuidado es alimentado por la migración interna de las regiones norte y nordeste para el eje São Paulo, Rio de Janeiro. Solo el 14% de los cuidadores que trabajan en el estado de São Paulo nacieron en São Paulo, nacieron siempre en otros estados del país. Aquí una población de 65 años a más, la flecha que va más para cima es el Japón, que ha un aumento muy grande, la escala intermediaria, la línea intermediaria de la Francia, y Brasil está en la línea más abajo. Es decir, que la tasa de envejecimiento es en caso de Japón, en cada 3 más o menos personas de la población japonesa tenía más de 65 años. En Francia, una persona en cada 5 de la población francesa tenía más de 65 años. En Brasil, 1 en cada 7 más o menos tenía más de 60 años, que es la edad que en los países menos desarrollados se considera que la persona es mayor. En América Latina, más de 8% de la población tenía más de 65 años, según el Banco Mundial en 2020. Entonces, es una porcentaje bien menor que los otros países que yo estudié, Francia, Brasil y Japón. El trabajo profesional de cuidado en Francia, voy a resumir, hay más o menos el mismo número de hombres y de mujeres en el trabajo asalariado, empleadas, 13 millones de mujeres, 3 millones de hombres, pero existe un gran desequilibrio en términos de empleo en las profesiones de cuidado. En este sector, casi 9 de cada 10 puestos están ocupados por mujeres. Segundo la Dirección de la Recherche, des Études et de l'Évaluation et des Statistiques, DRES, del Ministerio de la Salud, había en 2008 515,000 cuidadoras domiciliares, 97,5% de sexo femenino, quase todos de sexo femenino. En Francia, portanto, pode-se dizer que as atividades profissionais, onde as mulheres são majoritárias, são 4, e desses 4 tipos de atividades concentram
17% do total das mulheres ocupadas. O trabalho profissional de cuidado em Japão, se pode dizer, eu resumo para ir mais rápido, houve um aumento significativo de cuidadoras remuneradas, porque o número mais que triplicou em 15 anos. Esse número de care workers era de 549 mil em 2000, em 2015 era de 1.831.000 cuidadores. É muito mais importante o número solamente 15 anos depois. O trabalho profissional de cuidado em Brasil, segundo o censo de 2010, que é o último censo, porque o censo seguinte está começando a fazer agora, a 1.223.000 mulheres se dedicavam ao trabalho de cuidados e 3,56% da população feminina ocupada, muito menos que em França, mas se incluímos as trabalhadoras domésticas, constituiriam 13,79% da população total feminina ocupada. Deve-se dizer que muitas das trabalhadoras domésticas fazem o trabalho de cuidadoras. Dessas 1.223.000 trabalhadores de cuidado, 741.000 são trabalhadoras cuidadoras de ninhos, 174.000 são cuidadoras domiciliárias e 307.000 são cuidadoras em instituições. 97% são mulheres, quase todas são mulheres, a 3% de homens. O número de cuidadores domiciliares se duplicou também em Brasil, como em Japão, entre 2012 e 2015, e neste período o número total de cuidadores aumentou de 643.000 a 1.300.000 ocupados. Aqui temos um gráfico feito por Nádia Araújo Guimarães, que mostra que esta linha aqui sobe, ascendente, este é o ritmo de crescimento da ocupação em cuidado entre 2012 e 2018, enquanto que no serviço doméstico ele está mais ou menos estável, e nas outras ocupações ele decresce, há decréscimo do crescimento da ocupação. Quanto à Organização Social de Cuidado em los três países, os atores da Organização Social de Cuidado, Estado, mercado, família e comunidade. Na comunidade entra organizações não governamentais, ONGs, organizações sem fins de lucro, non-profit organization e filantropia. Em França, eu vou resumir também aqui, as políticas públicas têm um papel central e há uma política pública que se chama APA, Asignação às Pessoas, Alocação Personalizada de Autonomia, que está respaldada pelos conselhos regionais e o mercado também está presente e o trabalho informal também se desenvolve. Os familiares que cuidam de pessoas maiores de sua família podem beneficiar-se da APA, este programa de política pública francesa. A APA paga os familiares que cuidam de seus familiares, pouco menos de um salário mínimo, portanto um salário baixo, pero pagam salário para os familiares, o que não acontece em países como o Japão ou em países como o Brasil. E se pode dizer que os familiares todos, não são todos familiares que são pagos, porque os cônjuges, é decir, o marido e a esposa, e a mulher, não sei como se diz em o esposo e a esposa, considera que eles têm a obrigação de cuidar gratuitamente de seus cônjuges, não? Então, eles não podem ser pagados por APA. Pero todos os outros, os hermanos, tios, tias, hijos, hijas, podem ser pagas por APA, o que é uma possibilidade de pessoas que querem continuar cuidando de seus familiares, podem continuar sem ir ao mercado de trabalho para conseguir trabalho. Em Japão, vou resumir também, a família e as mulheres dentro das famílias são responsáveis de cuidado, porém o papel do Estado se incrementou com a promulgação de APA japonês. A APA japonês começou antes da APA francês, porque o APA francês é de 2002 e o Long Term Care Insurance
seguro de cuidado a largo prazo de Japão é de 2000. Este é financiado por um imposto obrigatório para todos os residentes de Japão maiores de 40 anos, incluindo os residentes estrangeiros, porque o governo japonês pensa que os residentes estrangeiros, depois de 60 anos, podem também necessitar de benefício de long-term care insurance. Em caso de necessidade de cuidados, o anciano ou a família paga 10% e o governo paga 90% restantes. Então, é muito interessante, pero todo mundo que trabalha tem que pagar esse imposto obrigatório a partir de 40 anos para beneficiar-se deste long-term care insurance. Aqui é um gráfico que mostra que este APA, este Long-Term Care Insurance, é utilizado mais para cuidados domiciliários, home-based service, e muito menos utilizado para as instituições geriátricas, facility service, e que está havendo um aumento, mesmo se por enquanto é muito pequeno, de community-based services, é decir, de gasto para serviços em comunidades, baseados na comunidade, serviços que são realizados ao nível comunitário e não a nível nem de domicílio, nem de instituição geriátrica. Segundo o Rurito, em 2004, 13,36% dos ancianos recebem cuidados em ILP, enquanto que 75% são cuidados por membros de sua família. Entre as cuidadoras familiares, 75% são do sexo feminino, cunhadas, esposas e hijas. E como em França, o mercado assiste aos beneficiários de cuidado mediante empresas privadas que têm a autorização governamental para operar no setor. Se observa importantes fluxos financeiros entre o setor público e mercado, por um lado, e as ONGs por el outro. Em Brasil, no caso do Brasil, as redes sociais, redes familiares, redes vecinais, redes sociais mais amplas, são centrais para o cuidado, porque não há praticamente políticas públicas no campo do cuidado a los ancianos e os cuidados em geral. La familia es el lugar de cuidado, sobre todo de las mujeres, pero también de las trabajadoras domésticas, que además de las tareas del hogar, cuidan a los ancianos y a los niños de la casa. El mercado también es proveedor de cuidados, principalmente mediante el servicio que ofrecen a los trabajadores del hogar, porém también por medio de empresas de cuidado a domicilio que actúan como intermediarias entre las familias y las cuidadoras. El Estado, a pesar de los esfuerzos realizados desde la década de 90, ainda não conta com programa efetivo e financeiramente bem dotado para o cuidado dos ancianos. Algumas experiências locais, como el PAI, Programa de Acompanhamento de Idosos, da Secretaria de Saúde de São Paulo, o Estado não participa na atenção como em Uruguai, com o Sistema Nacional Integrado de Cuidados. A organização do cuidado domiciliário se leva a cabo em França e em Japão mediante cuidadoras domiciliares que permanecem 1 a 2 horas em cada hogar, realizando umas 5 visitas por dia. Em general, elas vão de bicicleta e visitando várias casas por dia. Em Brasil, as cuidadoras têm a mesma organização de tempo de trabalho que as trabalhadoras domésticas, de lunes a sábado, com rotação cada 8 horas, em teoria, porque muitas quedam de manhã, à tarde, à noite, dormem, etc. Pero, por la legislação, elas devem quedar 8 horas, pero quedam 8 horas de lunes a sábado, então tem uma relação de proximidade maior com a pessoa cuidada, com a pessoa maior. O trabalho das cuidadoras é prescrito por as agências de intermediação. A prescrição é cuidar só da alimentação, limpeza, roupa do anciano e não de toda a casa nem de todas as pessoas. Há parcelação e segmentação de tarefas. Por exemplo, em Japão, as agências de intermediação dizem para, por exemplo, limpiar o vidro de janela, ventana, solamente o interno,
y no de fuera, y es sucio, ¿no? Se está solamente limpio interno y no externo, pero ellos dicen no, solamente lo que toca el anciano en su casa, en su habitación, etcétera. Organização do trabalho e nas instituições. Há uma primeira forma de organização, mais cercana da organização doméstica, onde se pede às pessoas maiores com Alzheimer que participem de diferentes atividades cotidianas, pelar verduras, dobrar roupa lavada, etc., junto com as cuidadoras. Estas devem cuidar dos ancianos, limpar as habitações coletivas, preparar todas as comidas, inclusive lanche, té, etc., as quais são encomendadas a pessoas especializadas em cocinas subcontratadas em outras instituições. Consequência da intensificação do trabalho das cuidadoras, encontrada em Japão e em França. Esta é uma forma de organização inovadora que em França se chama Kantu. Em Japão se chama Unit-gata. Forma unitária. A segunda forma de organização, com características mais mercantiles e terroristas, com divisão de trabalho com empresas subcontratadas para cocina, roupa, limpeza. Em Brasil, só se encontrou esta forma de especialização de trabalho, que também foi encontrada em França e em Japão, onde havia também esta primeira forma de organização mais inovadora. Aqui, Kantu em França, estão vendo as duas cuidadoras de costas que estão preparando a comida e as ancianas estão esperando a comida, vão a comer, depois as cuidadoras vão a limpar, vão levar os ancianos para descansar, fazem tudo, não? E o problema é que é melhor para os que têm Alzheimer de fazer muitas coisas juntas, fazer muitas atividades, pero isso significa uma intensificação de trabalho muito grande para as profissionais, para as cuidadoras. Aqui há uma especialização, no caso do Brasil, na cocina, e as cozineiras são solamente cozineiras, elas não fazem cuidado de pessoas maiores, e elas fazem a comida que comem as pessoas maiores. O que é interessante é que nesta instituição geriátrica há refeitório de mulheres, e há refeitório de homens. Eles fazem uma divisão por sexo de refeitório para comer comida. Claro que também para dormir, não? Este Unit-gata é uma estrutura como para Alzheimer de França, de Kantu, onde há pequeno grupo que os cuidadores fazem tudo junto com o pequeno grupo. Aqui a distribuição salarial em euros em Brasil, França e Japão de los cuidadores de los três países. A primeira triângulo é de salários mais baixos, é do Brasil. O segundo intermediário é salário francês, que é intermediário entre o Japão e França e Brasil. E o terceiro triângulo é de salários mais elevados, é o caso do Japão. No Japão há salário maior que muito maior que os brasileiros, e pouco maior que os franceses, sobretudo porque eles têm o bônus, que é uma parte variável de salário que depende da rentabilidade da empresa, mas que significa 3 a 4 vezes o salário mensal, 2 vezes por ano. Então, eu incluí este bônus no cômputo de salário para fazer esta tabela. Esta distribuição salarial por país se pode correlacionar com o salário mínimo vigente no momento da encuesta em 2011. O salário mínimo em Japão era de 1.209 euros, o salário mínimo em França, 1.117, eu converti tudo em euros, e o salário mínimo em Brasil, 276 euros. Então, é mais ou menos a mesma coisa que encontrei nos salários das pessoas, maior em Japão, intermediário em França e menor em Brasil.
Sobre as condições de trabalho e saúde, entre os 3 países, a referência era lombalgia, dolor de espalda, dolor Yotsu. Em nenhum dos países existe uma política preventiva para esses problemas recorrentes. Eles dizem, quando estão muito cansados e estão com muita dolor, nós reemplaçamos, contratamos outras pessoas mais jovens, dizem em Japão. Também se menciona lesão por esforços repetitivos, tendinites, etc. O estresse no trabalho foi destacado sobretudo por as cuidadoras japonesas, que têm largas jornadas laborais em uma instituição que pode chegar até hasta 17 horas, de 4 horas da tarde às 9 horas da manhã, com todo o trabalho de extra não paga, porque a hora extra em Japão, em geral, não é paga, é necessário declarar, e as pessoas não declaram porque os chefes fazem muitas horas extras e não são pagas. Então, eles não querem pedir para ser pagas quando os chefes não pedem para ser pagos. Quanto à saúde psíquica, não vou comentar porque seria muito lejos. O sentimento de culpa por o suicídio de um anciano, a desaparição de um enfermo de Alzheimer, a caída de um anciano mientras se banha, pesadilhas tras a morte de um anciano, são todos problemas psíquicos que não se pode controlar, porque não se pode controlar, por exemplo, o sonho de trublo de sono, não se pode fazer nada, então é uma coisa não controlável. Aqui para ver, vocês poderem ver como se hace para ter uma lombalgia. Uma enfermeira rubia e uma cuidadora negra brasileiras acostando a um anciano. Aqui uma cuidadora japonesa que levanta a uma anciana de sua silla para colocá-la em la silla de ruedas. Aqui também está colocando na silla de ruedas. Aqui um cuidador e uma cuidadora japoneses que levam uma anciana de uma silla de ruedas a la cama. Veem como elas fazem com as costas, não? Uma cuidadora japonesa que saca uma pessoa maior de uma silla de ruedas e la coloca em uma silla. Porque nesta instituição geriátrica, o diretor pensava que as pessoas deviam poder estar em um ambiente como as pessoas normais, é decir, não poderiam quedar toda a noite, todo o dia em silla de ruedas, pero deveriam ser transportadas para sillas normales, pero las costas de las cuidadoras no se sentían de este problema. Aquí hay un verticalizador en Francia, es un dispositivo para sacar a la persona mayor de la cama sin esfuerzo, para ponerla em posição vertical para a limpeza e para volver a acostá-la depois de fazer a cama. A cuidadora está sola na noite, ela era a única cuidadora por toda a noite, por todos os residentes, e ela podia fazer esse trabalho porque já tinha justamente a possibilidade de utilizar este verticalizador. Como são equipamentos caros, não se vê muitos. Havia este verticalizador em uma instituição geriátrica, UNEPAD, em França, e em Brasil, em uma instituição geriátrica para pessoas ricas, havia dispositivos para evitar que os cuidadores levantem pesos, como se chamava Max Move e Sarasted. Eram 2 equipamentos para fazer com que os cuidadores não sintam, não forcem as costas. Pero em outros lugares não havia possibilidade para os cuidadores de proteger as costas, porque essas máquinas são muito caras e somente grandes instituições que cobram muito caro podem se pedir para ter este tipo de máquina, de dispositivo.
É importante o trabalho e subjetividade, porque o trabalho de cuidado, a materialidade do tipo de trabalho e seus aspectos técnicos são inseparáveis do trabalho emocional, dos afetos que se mobilizam, prazer, sofrimento, asco, impaciência, ternura, etc. A subjetividade é uma dimensão estruturante do cuidado como relação social. A sexualidade é constitutiva das relações de cuidado nas instituições e no lugar. Em Brasil, houve narrativas de manifestações involuntárias de ancianos em eleição ao momento do banho, ou manifestações explícitas de demandas de satisfação sexual por parte de ancianas. Em Japão, sueco, não é seu nome, não, decidia um acidente de recair o residente mientras duchava. Estava muito assustada, eu estava muito assustada. Era um residente al que ele gostava de jogar a los bolos, não gostava de tocar. Porém, não lo hizo por despecho. Creio que tinha suas razões. Esse trabalho e cuidado é difícil. Em França, Sandra, imigrante de Guadalupe, disse: há que saber reaccionar, não podemos ter uma atitude brutal, há que fazer-se entender que estamos aqui com respeito, não podem fazer isso. Temos aqui um Senhor que realmente nos habla mal, nos disse coisas e há que pô-lo em seu lugar, dizendo-lhe que não estamos aqui para ajudá-lo, não estamos aqui para ser acariciadas ou tocadas. Devem respeitar-me como eu devo respeitar-te. Porém, já sabes, é normal, é a vida. A centralidade e a atualidade de cuidado na pandemia. A pandemia pôs de relieve a centralidade de cuidado, não só como um serviço necessário realizado por as cuidadoras, sino com implicações para todos. A pandemia hizo que todos se sintam vulneráveis, não só as pessoas consideradas dependentes. A controvérsia no campo dos estudos de cuidado, deixado de existir momentaneamente, todos somos vulneráveis ante a pandemia em qualquer momento de nossas vidas. As cuidadoras durante a pandemia, eu vou resumir muito essa parte sobre a pandemia, porque estamos já às 7h30 e empezamos tarde, não queria terminar muito tarde para poder eventualmente responder algumas perguntas. As trabalhadoras da saúde continuaram saindo de seus casas para ir a trabalhar, enfrentando riscos para eles e suas famílias. Enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermeria, trabalhadores de serviços funerários, técnicos e personal administrativo em hospitais, cuidadores em instituições. As cuidadoras domiciliares não puderam comprar máscaras no começo da pandemia em França. Não foram consideradas prioritárias para a compra de mascarilhas, negando-se às farmácias a vender esses equipos de proteção personal, porque não formavam parte da lista de trabalhadores prioritários estabelecida por el governo. Esse problema continuou também com a vacinação, com a vacuna, não? E também em Brasil eu vi que não houve um consenso sobre a necessidade de priorizar estes trabalhadores de cuidado para a vacina. Em Japão, as cuidadoras domiciliares careciam de equipo de proteção personal, deviam lavar as máscaras de tela proporcionadas por el governo depois de cada uso. Em Brasil, as cuidadoras domiciliares que habitualmente trabalhavam toda a semana em casa do anciano se encontraram confinados por tempo indefinido com as pessoas cuidadas em regime de residência permanente para evitar o transporte público. E trabalho de cuidado em instituições. Existe pouca investigação sobre as consequências da pandemia no trabalho de cuidados, alguns estão em curso, em meu também. Aqui nos referimos a uma investigação em uma instituição geriátrica francesa, onde se realizaram entrevistas a um médico geriatra, médico coordenador, responsável da área de saúde e auxiliar de enfermeria. Marie-Odile Muller, que fez esta investigação, constatou que o Covid-19 não só repercutiu nas condições laborais das cuidadoras, que sofreram muitos cambios, sino também no cotidiano dos beneficiários, que se encontraram em situações inusuais e perderam pontos de referência. Eles saíram de sua habitação, foram em outra habitação e não se ubicavam mais, não sabiam mais onde estavam. Então, houve uma consequência sobre as pessoas cuidadas, e não somente sobre as cuidadoras, as profissionais de cuidado. Intensificação do trabalho não remunerado de cuidado com a pandemia. Vou pular,
uma encuesta da Sempre Viva, organização feminista, que mostra que as mulheres começaram a trabalhar mais, a cuidar mais de pessoas durante a pandemia, e que eram mais as pessoas negras que pessoas brancas, e mais pessoas de mulheres de área rural que das pessoas de áreas urbanas, e que todos, de grande parte, 72%, dizem que a carga de trabalho aumentou. No que concerne o reparto de trabalho doméstico e de cuidados em pandemia, em França, as mulheres continuaram realizando a maior parte das tarefas do hogar, em 19% das mulheres e 9% dos homens entre 20 e 60 anos dedicam ao menos 4 horas diárias às tarefas do hogar. E 40% das madres e 30% dos padres passam mais de 6 horas ao dia com seus filhos. Em Japão, uma encuesta da Universidade de Ochanomizu, que é uma universidade que há centro de investigação sobre gênero, mostrou que o volume das tarefas do hogar ha aumentado, segundo 30% das 340 mulheres entrevistadas, para comidas e para fazer compras, etc. Uma enquete também realizada por The Japanese Institute for Labor Policy and Training, com 4.300 trabalhadoras, mostrou que essas se ausentavam 7 vezes mais que os homens por sobrecarga de trabalho doméstico quando tinham filhos menores de 18 anos. Ausentismo feminino muito mais alto que em França, onde uma investigação mostrou que entre os ocupados, as madres se ausentavam 2 vezes mais de trabalho, e não 7 vezes mais como em Japão, que os padres, ou pediam licença para cuidar a seus filhos menores de 4 anos. Confinados em seus pequenos apartamentos com ninhos pequenos, as madres japonesas não poderiam realizar trabalhos profissionais em casa. Tinham muito mais dificuldades para fazer teletrabalho. Não vou falar de teletrabalho porque seria uma parte grande para desenvolver. Aqui, nas perspectivas de cuidado e justiça, necessitamos pensar o futuro de nossas sociedades em base a outro tipo de regime moral que tenha o cuidado como valor universal. Eu não vou falar das 4 experiências que indicam 4 experiências que indicam caminhos possíveis. Eu não vou falar das experiências de ajuda, nem de experimentações de cuidado comunitário, nem das políticas como o Sistema Nacional de Integrado de Cuidados em Uruguai, que conhecem melhor do que eu, e vou falar somente dos movimentos sociais para terminar. Los movimentos sociais, as manifestações organizadas em sua maioria por enfermeiras e auxiliares de enfermeria em França em junho e julho de 2020 por melhores condições laborais e nos hospitais de aumento salarial, señalaram o caminho. As enfermeiras francesas têm os salários mais baixos da Europa. É também o caso das propostas de transformação e valorização das profissões da saúde do coletivo Interhospitales, moção votada em outubro de 2020. As reivindicações salariais e organizacionais e as condições de trabalho dos cuidadores de domicílio em huelga em Noir-et-Cher, e elas diziam, pensam que somos zero à esquerda, mas somos essenciais. Eles fizeram uma huelga de trabalhadoras em casas particulares em fevereiro de 2021. Em Japão, as enfermeiras demitiram em massa 400 de uma vez em um hospital universitário de Tóquio, que suprimiram o bônus, uma parte importante, como já disse, do salário dos trabalhadores japoneses. A bonificação depende da rentabilidade da empresa. Houve huelgas de médicos de hospitais por a mesma razão, porque houve supressão de bônus. Perspectiva de cuidado e caring society. Que perspectivas se perfilam para que as experiências que vivimos no trabalho de cuidados em tempos de pandemia não sejam em vão e nos mostrem novos caminhos onde a prioridade não seja a produção da ganância sobre a produção da vida, como disse Titi Bhattacharya e Gareth Day em 2020. Pensamos que a discussão sobre a perspectiva de cuidado e sobre a sociedade de cuidado, caring society, pode dar pistas para esta reflexão.
Primeira pergunta, duas questões, não? Duas questões para concluir. Primeira pergunta, hoje em todo o mundo o trabalho de cuidado está segregado em uma sola categoria de pessoas, a menudo mulheres negras pobres. Sua vulnerabilidade e precariedade ha aumentado com a pandemia. Muitas quedam desempregadas em todo o mundo. Hoje todos somos vulneráveis em algum momento de nossas vidas, sem importar o gênero, a raça ou a classe. Por que então se dá a atual segregação sexual, social, racial de trabalho de cuidado? Não deveríamos cuidar todos? É uma questão para a discussão. A segunda pergunta, por que esta desvalorização monetária e simbólica de trabalho de reprodução? O cuidado é um trabalho essencial para manter a vida de niños, ancianos e pessoas com discapacidade. Os bebês e os ancianos morreriam se as niñeras ou as cuidadoras deixaram de cuidá-los. Não deveria valorar-se em sua justa medida esse trabalho de mantenimento da vida? Espero que nossa investigação sobre o trabalho de cuidado pueda contribuir a responder essas perguntas e avançar hacia uma sociedade de cuidado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a quienes quieran hacer alguna pregunta, un comentario. Yo soy Denise, te quiero hacer una pregunta sin tener muchas nociones previas sobre cuidado. Una pregunta referida, y esto es en el contexto de un proyecto en el que yo estoy trabajando sobre personas mayores, por cierto. ¿En qué medida o cómo, hasta qué punto podría la tecnología complementar o reemplazar a las personas en los trabajos de cuidado? Porque me parece que hay una dimensión funcional y otra afectiva. Esa es mi pregunta un poco, como ¿en qué grado podría la tecnología contribuir y dónde topa techo y el trabajo de cuidados es esencialmente humano? Eu penso que uma coisa muito importante é a questão da tecnologia, porque aí, como eu disse, há uma repercussão sobre a condição de trabalho das mulheres, como se utiliza equipamentos, máquinas, por exemplo, para mover pessoas que têm 100 quilos, 120 quilos, são obesas, etc., e que é muito difícil para a saúde das pessoas. Muitos cuidadores dizem que têm problemas de costas, problemas de espádula, que têm problemas de saúde por causa de carregar peso de los ancianos, de las personas mayores. Entonces, ese tipo de tecnología es una manera de poder ayudar los cuidadores con la tecnología a hacer con que las personas puedan tener más facilidad para trabajar. Y el problema es el costo. El costo de estas máquinas son muy altas y las personas son las personas son el costo de las cuidadoras es muy barata. Entonces, las empresas piensan que es más fácil sustituir las cuidadoras que están cansadas, que están con dolor de espalda, etcétera, do que comprar máquinas muy caras, porque las máquinas son caras, las personas tienen salarios muy bajos en todos los países. Mesmo se o salário é maior, se comparamos o salário maior dos japoneses com os outros salários médios de Japão, de outros setores econômicos, vemos que é um salário baixo. E eles têm consciência, porque os japoneses, cuidadores, homens, em Japão, dizem que eles têm muita dificuldade de casar, de ter filhos, de ter uma família com o salário que têm como cuidadores. Então, que é um trabalho que não dá condições para viver, casar-se e ter uma família.
E quando se sabe que em Japão não se pode, a mulher quando tem niño pequeno não pode trabalhar fora porque se considera que a mulher deve a uma norma social segundo a qual a mulher deve trabalhar. Cuidar de su hijo, trabajar en casa y cuidar de su hijo. Cuanto a las tecnologías que sería interesante para sustituir las personas, como en Japón, donde hay mucha falta de mano de obra en este sector, hay esta posibilidad de robotización. En Japón hay mucha robótica, la robotización está muy avanzada, pero las investigaciones, las pocas investigaciones que conozco que existen sobre robótica en el área de cuidados en Japón, muestra que no son robots que hacen el trabajo material de los cuidadores, de dar banho, de trocar fralda não, como se diz, fralda? Bañar. Sí, estas cosas, pero son robôs de comunicación verbal, es decir, como no hay muchos cuidadores, los robots hablan con las personas mayores, conversan, tienen discusiones, etc. Este es el papel del robot en Japón, lo que me parece muy poco interesante del punto de vista del uso y utilización del robot, porque esos robots son utilizados de manera mucho más interesante en la industria en Japón, ¿no? Pero yo creo que de todas las maneras, en mi posición, no es posible para hacer un trabajo emocional con robots. Los robots no pueden hacer el trabajo emocional, el trabajo afectivo, el trabajo relacional que puede hacer una cuidadora, una ayudante de auxiliar de enfermería, etc. Entonces, me parece que la tecnología tiene un límite en este tipo de trabajo intersubjetivo, interpersonal, que es el límite de imposibilidad de hacer el trabajo emocional con las personas mayores o con los niños, etc. Olá, vou falar em português porque, bueno, sou brasileira. Meu nome é Gopala, eu sou estudante de política social e queria agradecer muito por sua conferência, por sua palestra, principalmente pelas definições sobre as controvérsias que você trouxe. E justamente é nesse sentido a minha pergunta. Quais você considera, quais são os prejuízos de conceitos amplos sobre o trabalho de cuidado? Quais consequências você acha que isso pode provocar quando a gente não tem definições restritas ou definições certeiras sobre o que é o trabalho de cuidado, ampliando para questões como prostituição ou até mesmo o autocuidado? O que você pensa sobre isso? Obrigada. Bom, eu acho que eu posso fazer uma apresentação muito sucinta do que um pouco mais alongada do que eu fiz na exposição, mas eu recomendo a leitura do meu livro, né, o Cuidado, Teorias e Práticas, que está à venda, por enquanto, no terceiro andar, na livraria do terceiro andar. Eu vou buscar quando terminar a conferência, então vocês ainda podem adquirir alguns exemplares que tem lá. Eu acho que é fundamental a sua questão, porque a controvérsia, as controvérsias e definir as controvérsias é fundamental, porque sem uma definição clara do que é cuidado, a gente pode realmente se equivocar, pode levar a políticas públicas equivocadas, e pode também, do ponto de vista epistemológico, né, levar a estudos sobre cuidado como trabalho, porque o que me interessa é o cuidado como trabalho, levar a uma ideia
falsa do que é o cuidado como trabalho. Você deu o exemplo da prostituição, que é um exemplo típico, né? Que é muito importante de você saber se o trabalho, se a prostituição é um trabalho, porque existe uma controvérsia muito radical, né? Sobretudo no meio feminista, uma dizendo que a prostituição é um trabalho como qualquer outro, e outro que diz que a prostituição é uma violência e, como tal, tem que ser abolida, que é a posição das abolicionistas, né? Então, são posições irreconciliáveis, não dá realmente para encontrar uma média entre as duas, tanto que, quando eu fiz o Dicionário Crítico do Feminismo, foi um verbete que eu não consegui ter um verbete único sobre as diferentes posições sobre a prostituição. Eu tive que fazer 2 verbetes, um contra e um a favor da prostituição, como trabalho, né? E acho que a extensão do conceito de trabalho também, porque se você coloca as psicólogas, as professoras universitárias, as fonoaudiólogas, as terapeutas ocupacionais, etc., que são todas profissões universitárias e que também têm uma dimensão de cuidado, você vai fazer com que esse conceito de cuidado se torne bem amplo, né? E que a especificidade do trabalho da profissional do cuidado acabe desaparecendo, né? Então, é necessário realmente a gente ter clareza sobre o que colocar sobre o conceito de cuidado. E, a meu ver, acho que tem que fazer um conceito ampliado de cuidado e um conceito restrito de cuidado. No conceito restrito de cuidado, colocar os profissionais do cuidado, tal como a gente, né, acabou falando, os cuidadores, as auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem. Estou falando português, né, porque ela fez a pergunta em português, mas eu vou regressar a mi portuñol. Entonces, yo creo que lo importante es pensar el concepto de cuidado estricto, el concepto de cuidado amplio. En el concepto de cuidado amplio, colocar a los médicos, los terapeutas, los fonoaudiólogos, etcétera, fisioterapeutas, etcétera, y después hacer una estadística que contemple las diferentes dimensiones, pero separando, no colocando todo junto, porque va a ser un bordel, como se dice en francés, será un veritable bordel. Entonces, yo creo que es importante la cuestión porque realmente las controversias existen, son múltiples, y la extensión de cuidado, la extensión del concepto de cuidado es lo más importante de las controversias, porque, por ejemplo, se puede decir que la planeta tem que ser cuidado. É o que disse John Tronto em seu livro, e que muitos hoje, do clima, etc., dizem que é necessário pensar em el planeta que deve ser cuidado também. Então, o planeta, os animais, etc., os animais que sofrem quando eles são executados nos como se chama esses lugares onde se matam os matadeiros. Então, é necessário pensar todos esses trabalhos, esses objetos, esses animais, etc., que têm uma dimensão de cuidado, sin duda, pero es necesario analizar separadamente y pensar cada uno de diferentes cosas de manera relativa, ¿no? Porque hay dimensiones comunes y dimensiones separadas, dimensiones diferentes. Maribari Compuche, somos una comunidad mapuche indígena de Chile.
hemos venido a participar de este hermoso momento. Queremos agradecerle su ponencia, porque es un tema que también nos preocupa como comunidad. Los troncales y el lonco, y yo como consejero, estamos sobre los 70 años. Y en Chile, y anoche conversábamos este tema, por eso se lo agradezco, conversábamos este tema porque estábamos preocupados quién nos va a cuidar más adelante a cada uno de nosotros. Porque en Chile no existe el subsidio para un cuidador. Tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos, y si no tenemos recursos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero que nada, a nombre de los troncales, del lonco acá presente, queremos agradecer porque el tema que usted nos ha manifestado ha sido muy importante para nosotros, porque es un tema que vamos a tener que conversarlo en nuestro país, verlo, porque las ideas nacen siempre desde la base, no desde arriba. Muchas veces arriba no ven nuestra realidad, estamos muy preocupados. Pero lo que usted nos ha dicho, realmente la felicitamos. Y vamos a hacer a nuestro Huerquén que quiere hacerle un comentario a su excelente exposición. Buenas tardes, yo soy Miguel Fonseca de Chile. Miguel Fonseca de Chile. Quería más bien hacer un comentario desde el enfoque de la sociología de los problemas públicos. Me parece que se pone frente a la audiencia con esta exposición un problema público emergente, que además es un problema de orden mundial y un problema que requiere una respuesta pública. Pueden haber acciones de la sociedad civil, de las familias, de las comunidades, pero es imperioso de que desde el Estado, las instituciones, hayan políticas públicas sólidas al respecto. En Chile, incipientemente, desde el Ministerio de Desarrollo Social y sus áreas, programa Vínculos para Adultos Mayores, hay ciertos programas de acompañamiento, pero están bastante debilitados para lo que se requiere en términos de cuidado. Por tanto, yo haría a partir de la exposición y viéndolo teóricamente, desde la sociología de problemas públicos, aquí tenemos un problema público de orden mundial y se requiere una respuesta del Estado, una política pública que sea sólida. En Chile, el Ministerio de Desarrollo Social tiene, como decía, acciones incipientes. Requerimos en Chile de que eso se fortalezca. Y también creo que en otros países de la región también se requiere que esa política pública se fortalezca. Muchas gracias por su exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que es muy cierto lo que dice, es necesaria una política pública. Yo lamento mucho que la Constitución no fue aprobada, porque en la Constitución había cosas muy interesantes sobre el cuidado. Nosotros pensábamos que habría posibilidad que Chile tendría un otro sistema nacional de cuidados como hay en Uruguay, como hay en Costa Rica, pero yo creo que hay necesidad de movimientos sociales, de lucha, etcétera, para que haya una verdadera política pública progresista en Chile, porque hay necesidad, ¿no? Ustedes tienen necesidad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Hay más preguntas, pero me parece que, bueno, vamos a hacer una más, ¿no? ¿Puede ser? Porque me están corriendo un poco, pero... Yo no tengo presa, pero es 8 horas. Muchas gracias. Bueno, en función del tiempo, solo hacer la pregunta. ¿Qué opinas tú, qué piensas tú respecto a la docencia, la pedagogía, a las profesoras y los profesores como profesionales que realizan cuidado? Sí, yo creo que los profesores realizan cuidado y hay muchas personas hoy, investigadores en educación, que están estudiando el papel de profesores en el cuidado, sobre todo en la primera edad, cuando los niños son muy pequeños, y que es muy difícil disociar el cuidado de trabajo de educación, de formación, etcétera, de los niños, ¿no? Me parece muy importante la cuestión de tu cuestión sobre la educación
educación y los cuidados en este momento importante de la vida de los niños. Creo que es necesario pensar cómo se puede hacer cuidado en la escuela. Hoy Christophe Dejoux por la mañana dice que era importante como un lugar, un locus de aprendizaje de la democracia, la escuela como el primer lugar de aprendizaje, el segundo lugar de trabajo. Yo creo que es verdad, porque la escuela es un locus de aprendizaje de la democracia, de la justicia, de la igualdad, y el cuidado es una manera de enseñar o de partilhar estos valores, ¿no? Muchas gracias, Elena, y gracias a todos, a todas, a todos.